Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Cruzeiro que vai ter da Liga Forte Futebol uma das maiores receitas, dos clubes que já assinou até aqui. Lembrando que a Raposa fazia parte da Libra anteriormente, eu já trouxe aqui algumas atualizações no canal. Quero falar também sobre esse valor que pode ser mais de 200 milhões de reais. Obviamente esse valor não vai cair tudo de uma vez no Cruzeiro, no ano que vem, mas uma boa parte sim pode chegar, até porque o Cruzeiro pode fazer uma antecipação desse dinheiro que não sei se até que ponto seria válido, até porque quando você antecipa, você perde um percentual, porque tem essa antecipação futura, Então quero comentar com vocês e quais clubes até aqui já assinou e o valor, de cada uma das equipes, que certamente é um percentual interessante para o Cruzeiro em questões financeiras até melhor do que tinha anteriormente com a Libra. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 40 mil inscritos no YouTube. Falta um pouco mais de 500 seguidores, então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante. Antes de lá na sequência tem um recado da DG Store também, que já mandou diversas camisas, igual essa que eu estou gravando um vídeo para vocês, do Cruzeiro, essa aqui dessa atual temporada personalizada, que você pode garantir a sua vindo pelo link do Instagram deles, que vai estar aqui embaixo na descrição, e você fala que veio aqui pelo canal, que você vai ter 10% de desconto, tá? Tem as camisas tanto desse ano, do Cruzeiro, como também da temporada passada, essa amarela aqui, perfeita, personalizada também, muito bacana. Eu vou deixar então o link tanto aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado, corra lá e não perca tempo. Bom, então vamos lá. O Cruzeiro que tinha anteriormente desse acerto com a Liga Forte Futebol, um encaminhamento com a Libra, e isso não era de hoje, tá? Desde quando o Ronaldo assume ali o Cruzeiro, em dezembro do ano passado, de 2021, e já no início do ano passado, já tinha esse acordo bem encaminhado com a Libra, que assim, só explicando no geral, essas são hoje as duas ligas mais fortes, para assumir o comando do futebol brasileiro a partir então de 2025, quando a CBF não vai mais comandar os campeonatos, ela não vai, por exemplo, gerenciar e cuidar dos patrocinadores e premiação. Não, isso vai ser outras empresas, e aí hoje as mais fortes são tanto a Libra quanto a Liga Forte Futebol, que no Brasil, mais uma vez, cada um indo para um canto, Se fosse para começar, por exemplo, nessa próxima temporada, ia ter metade dos times em um lado e metade dos times na outra. Enfim, se você for analisar, até as diferenças são bem pequenas, Anteriormente tinha uma disparidade muito grande, hoje, por exemplo, com a CBF para o Flamengo, para o Corinthians, e se você for pegar o último colocado, às vezes ganha 20, 30 vezes menos, em alguns quesitos do que o Flamengo. Tanto na Libra quanto na Liga Forte Futebol, não teria essa diferença toda e até mesmo receberia mais, tanto o Corinthians quanto o Flamengo, e o bolo no geral para os clubes, porque aumentaria bastante, Igual eu falei, o Cruzeiro chegando a esse valor de mais de 200 milhões de reais. Mas o Cruzeiro mudou de lado em relação à Libra com a Liga Forte Futebol. Os valores, para você ter uma ideia, não é tão diferente assim. Se eu não estiver enganado, o Cruzeiro anteriormente tinha um acordo próximo da casa dos 200 milhões e agora vai ter então um pouco mais de 218 milhões de reais, algo próximo a isso, 214 a 218 milhões de reais que o Cruzeiro teria, nos seus cofres. Vale lembrar também que os investidores se comprometeram a pagar 4 bilhões e 800 milhões de reais pelos direitos comerciais dos clubes referentes ao Campeonato Brasileiro por 50 anos, tá? Então é um valor realmente bem interessante, e como contrapartida receberão 20% das receitas futuras durante a duração da sociedade, Então, para ser algo, por exemplo, que vai receber esse valor nos próximos 50 anos, podemos dizer assim, e que é um valor realmente bem interessante, E assim, as SAFs no geral têm se unido pelo mesmo lado, assinando com a Liga Forte Futebol, que são o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco, que estavam antes a Libra, mas mudaram. E no caso, o Curitiba também hoje faz parte da Liga Forte Futebol. Lembrando que esse grupo é o grupo do Serengeti e LCP, que chegaram então a 2,5 bilhões de reais prometidos às equipes brasileiras que já se comprometeram com o fundo, Então é um valor já agora e um percentual futuro, no caso, enquanto durar esse contrato realmente bem longo, com 50 milhões de reais, ou com 50 anos de duração e esses milhões de reais. Lembrando que esse valor não é, por exemplo, o Cruzeiro vai pegar 214 milhões e acabou, não vai pegar mais nada de premiação, não, é essa compra, mas ainda também alguns percentuais de classificação e tudo mais, vai aumentar bastante a receita para os clubes no futebol brasileiro. Vou até deixar aqui o ranking para vocês. O Cruzeiro, então, dos times que assinaram até aqui, seria o que mais recebe, tá? 214 milhões de reais,
seguido pelo Fluminense 213 milhões, Vasco 212, Atlético Paranaense 203, Botafogo com 184, Curitiba 159, Goiás 152 e Sport 139. Tem também algumas equipes da Série C e tudo mais que já assinaram também com essa liga, como por exemplo no caso do Brusque. Enfim, é possível também ter uma antecipação dessas receitas, tá? Por quê, Gustavo? Porque, por exemplo, vai ser esses 200 milhões de reais, só que não vai cair, por exemplo, no colo do Cruzeiro. Pode sim, até que tenha um acordo para chegar tudo de agora, mas se é 5 bilhões de reais pelos direitos econômicos dos clubes, então seria até um percentual maior para o Cruzeiro, que não vai receber todo esse valor de uma vez. Pode, de acordo com algumas matérias aí do Super Sports, haver esse adiantamento do Cruzeiro junto a algumas instituições financeiras, por exemplo, a XP, que o Cruzeiro já tem uma boa relação. Então o Cruzeiro teria a receber 200 milhões de reais só no final de 2025. O Cruzeiro então recebe 160 milhões e deixa o percentual, o resto para a XP para ter esse antecipamento, que não é barato, tá? Não é barato mesmo, o Cruzeiro já sofreu bastante com isso, no caso com alguns juros bem altos e tendo que antecipar valores para pagar as dívidas. É aquela coisa, eu acho que esse valor vai ser utilizado para contratar reforços, o Cruzeiro vai sair contratando todo mundo? Eu acho que não, acho que é um valor que certamente ajuda para ter um caixa mais alto, para o Cruzeiro poder investir em salário de jogadores, um reforço ou outro de peso, como por exemplo do Matheus Pereira, obviamente pode ser possível com um valor desse, mas então a partir daí os times no Brasil vão fazer contratações de altíssimos níveis e o Cruzeiro também seguir por esse mesmo lado? Eu acho que não, acho que o Cruzeiro é muito mais no processo natural. Igual eu falei, nesse ano, mesmo o Cruzeiro estando abaixo do que poderia estar, porque tem jogado uma boa bola, na minha opinião, antes, né? Pelo menos dava para fazer alguns gols ali que certamente dava para o Cruzeiro estar em 8º lugar. Ainda assim, teve alguns reforços que eu não esperava em relação a investimentos que chegaria. O Matheus Pereira ganhando 1 milhão por mês. O Arthur Gomes sendo comprado por 16 milhões de reais. O Wesley também da mesma forma. Não esperava esse nível de contratação já por agora. Porém, o Cruzeiro mantendo uma Série A por 2 anos seguidos, né? Indo para a Série A do ano que vem, aumentando a sua receita. Tendo também, por exemplo, em relação a patrocinadores mais altos. Cruzeiro, quem sabe, indo para uma competição sul-americana, que seja Sul-Americana, Libertadores, qualquer uma, já vai estar de bom tamanho. E conseguindo essa sua recuperação judicial, que já foi aprovada, e acho que até por isso o Cruzeiro se deu um luxo a mais nessa janela do meio do ano. Eu acho que aí sim, quando chegar essa liga para 2025 e uma receita maior já sendo antecipada pelos clubes, pode ser sim uma boa opção. É aquela coisa, eu sou muito mais a favor do Cruzeiro investir na sua infraestrutura e deixar, por exemplo, o fluxo de caixa que vai aumentar, não tem como, né, não aumentar nos próximos anos, manter na Série A, pegando esse valor e colocando em reforços e deixar esse valor que vai chegar da Liga Forte Futebol, por exemplo, para melhoria da infraestrutura, que é isso que vai realmente fazer o Cruzeiro ir para um outro salto, né, ir para um outro patamar. Até mesmo o dinheiro que o Ronaldo vendeu, né, 20% da SAF por 100 milhões de reais para o Pedro Lourenço, foi para investir no centro de treinamentos da Toca da Raposa, que inclusive vai ter uma parte chamada Pedro Lourenço, justamente, no caso, em homenagem ao dono também do Cruzeiro, que tinha 30 milhões em dívidas com a Raposa, mas vai pagar 70 milhões de reais para o Cruzeiro fazer toda essa reforma, e não ficaria surpreso se pegasse uma parte desse valor também que vai receber da Liga Forte Futebol e investir na sua infraestrutura, que é algo que a longo prazo o clube não tem como não tem como se arrepender, né? Porque está investindo nele mesmo e aí sim vai ter consequência de, no caso, como vai ter um bolo maior de dinheiro, deixa a parte que já era destinada antes para fazer tudo, para contratar jogadores, e essa parte que vai chegar então, quem sabe, para investimento em infraestrutura e tudo mais. Não acho que o Cruzeiro vai ser por exemplo, um time que, nossa, só tem jogadores ruins. Se você abre hoje o gol do Cruzeiro aqui e vê, né, os jogadores que tem sim algumas boas peças. Espero que nesse ano não passemos mais sufoco de brigar contra a zona do rebaixamento ali entrando, né, tomara que não. Mas ano que vem, estando 2 anos seguidos na Série A, aí eu já tenho sinceramente uma perspectiva muito melhor. Não que o Cruzeiro vai ficar em 4º lugar, 3º, 2º, mas sabe, um 6º lugar, 7º? Eu acho que sim, e tem algumas peças interessantes, até porque o mercado brasileiro, no geral, tem sido muito mais interessante do que era há 4 ou 5 anos atrás, né? Com vários jogadores estrangeiros, mais jogadores brasileiros voltando também nos últimos anos, né? Então está sendo uma liga bem forte e eu espero realmente que o Cruzeiro vá bem no mercado nos próximos meses. Quero saber o que você tem a dizer aqui então embaixo nos comentários sobre esse valor, né? De mais de 200 milhões de reais que pode chegar ao Cruzeiro, fora também outras verbas, né? De contratações e tudo mais, que certamente aumentaria esse bolo. Se você quiser garantir sua camisa personalizada da Raposa com 10% de desconto, falando que veio aqui pelo canal, o link da DG vai estar aqui embaixo na descrição. Segue lá no Instagram e fique por dentro das promoções e outras sugestões de vídeos que eu já trouxe também aqui no canal, tá aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!